Muito bom dia a todos. Passamos nesse momento a estudar um pouco, a fazer uma breve recapitulação sobre as cargas elétricas e os conceitos lá que vocês viram na química a respeito do átomo, né? Para depois, a partir dessa pequena recapitulação, estudarmos os processos de eletrização, ok? Então, nesse primeiro momento, a gente precisa lembrar quais são os modelos atômicos que foram construídos com o passar do tempo. Então, por exemplo, no começo nós tínhamos o Dalton, onde eu tinha o modelo de que cada átomo era uma esfera indivisível, tá? Depois Thomson, ele já admitia a presença de cargas elétricas, mas todas essas cargas elétricas positivas e negativas estavam incrustadas no seu núcleo. Rutherford já admitia que eu tinha um núcleo e uma eletrosfera, né? E Niels Bohr, ele já começa então a ter aquele que a gente mais usa no ensino médio, tá? Esse modelo atômico que me diz o seguinte, olha, eu tenho um núcleo composto por prótons e nêutrons, né? E ao redor desse núcleo eu tenho elétrons na eletrosfera, porém em camadas previsíveis. Então eu tenho camadas possíveis e aqui, por exemplo, você vê que todos os elétrons estão misturados nessa minha eletrosfera. Mas Bohr não, eu tenho camadas que você depois acabou estudando lá como sendo camada K, L, M, N, tá? Que estão onde estão distribuídos os elétrons a partir do meu diagrama de Linus-Pauling, ok? Schrödinger, que a gente usa praticamente mais na física moderna, né? Ele já sabe que nós temos aqui o núcleo, onde eu tenho os meus prótons e os meus nêutrons. Entretanto, os meus elétrons, eles estão distribuídos aqui através de funções de onda, onde eu vou ter probabilidades maiores de encontrar o meu elétron aqui ou acolá, ok? Então, eu vou falar aqui em nuvens eletrônicas, certo? Bom, mas o nosso foco vai ser esse modelo aqui. Então, nós vamos ter o núcleo com prótons e nêutrons, conforme está lá, e aqui eu vou ter os meus elétrons na minha eletrosfera, cada um dentro das suas camadas, certo? Não vamos falar aqui sobre nuvens eletrônicas, que não vai agregar muita coisa nesse momento para os nossos estudos, ok? Então, quando eu penso nas partículas atômicas, eu vou pensar o seguinte aqui, por exemplo, matéria. Matéria, vou analisar a água, que você conhece, que eu conheço. Então, a água ela é composta por H2O. Então, aqui eu tenho um átomo de oxigênio, um átomo de hidrogênio, um outro átomo de hidrogênio. Então, cada um desses átomos aqui, ele tem o seu núcleo, certo? E ao redor desse núcleo nós temos a nossa eletrosfera. Na eletrosfera, nessa camada mais superficial, na camada mais externa do meu átomo, nós encontramos os elétrons, que possuem cargas negativas, e no meu núcleo nós temos os prótons e os nêutrons, respectivamente o próton com carga positiva e o nêutron sem carga elétrica. Tá? E se eu vou entrar para um mundo mais microscópico ainda, né? Então, os prótons, eu vou ter lá seus quarks, seus gluons, tá? Que vão estar constituindo essa matéria. Mas aqui é suficiente que a gente entenda até aqui, tá? Então, eu tenho o meu átomo, no seu núcleo, os prótons e os nêutrons, e na sua eletrosfera, os meus elétrons, certo? Bom, aqui eu tenho uma representação exatamente disso que a gente vai precisar, ok? Então, eu vou ter aqui o meu próton e o meu nêutron aqui no núcleo, carga positiva e carga zero, o meu elétron com carga negativa girando ao redor desse meu núcleo, né? E aqui eu vou ter o quê? O próton com massa 1, quando comparado com o nêutron, mas o elétron, quando comparado com o nêutron e com o próton, ele tem uma carga que é 1 sobre 1836. Ou seja, um elétron, para ter a mesma massa equivalente de um próton, eu vou ter que juntar 1836 elétrons para ter essa mesma massa, certo? Outra informação importante é que a minha carga elétrica ela vai ser positiva, mais 1 para o meu próton, 0 para o meu nêutron e menos 1 para o meu elétron. Por que eu digo carga relativa? Porque a gente precisa entender que essas massas e essas cargas elas possuem valores. Então, por exemplo, aqui, quando eu paro para pensar com uma massa. Então, a massa do meu próton é 1,673 vezes 10 na menos 27 quilos.
a massa do meu nêutron, 1,675. Perceba aqui, ó, a diferença aqui, ó, tá só na terceira casa decimal, vezes 10 na menos 27 quilos. Agora, quando eu paro para pensar no meu elétron, a massa é 10 na menos 31. Quando eu paro para pensar daqui para cá, aparece aquela divisão sobre o 1836 que nós vimos anteriormente. Então, quer dizer que a massa do meu elétron ela equivale a 9,110 vezes 10 na menos 31 quilos. 1.836 vezes menor do que a massa do meu próton e que a massa do meu nêutron, certo? Por isso é que acaba surgindo aqui aquele valor de referência, né? Um para o próton e um para o nêutron, e esse aqui, 1.836 vezes menor. Por isso acaba colocando aqui a massa relativa a 1, massa relativa a 1 aproximadamente, porque ele é um pouquinho maior, né? E aqui aproximadamente zero quando comparado com esses valores aqui. A carga elétrica. Bom, a carga elétrica, a unidade de medida dela é o coulomb, C maiúsculo, né? O próton é positivo, o elétron é negativo e o nêutron é zero. A quanto que vale essa carga? Relativamente, eu vou ter mais 1 e menos 1. Só que esse valor aqui, em coulomb, vai ser 1,602 vezes 10 na menos 19, e aqui menos 1,602 vezes 10 na menos 19. Aqui, esse valor aqui, no ensino médio, normalmente a gente usa mais ou menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Mais quando se tratar de próton, menos quando se tratar do meu elétron, certo? Bom, agora quando eu paro para pensar qual é a partícula que vai gerar a minha eletricidade, eu trouxe aqui a tabela periódica para a gente. Então, a tabela periódica eu tenho aqui o hidrogênio, o hélio, o lítio, o berílio e por aí vai. Bom, o hidrogênio, ele é o elemento químico que tem um próton, tá? E quando ele está numa situação neutra, ele tem um elétron, tá? Agora, esse próton aqui, ó, eu posso ter ele, perdão, esse próton, esse hidrogênio, né? Eu posso ter ele na condição normal, um próton com um elétron, mas, por exemplo, eu posso ter o deutério, que é um próton, um nêutron e um elétron. Posso ter o trítio, um próton, dois nêutrons e um elétron. O que, que não muda nessas características todas? Em todas essas características, o que permanece constante é a quantidade de prótons. Tá? Ou seja, se por acaso eu adicionasse aqui nesse núcleo um próton a mais, eu deixaria de ter hidrogênio e passaria a ter o meu hélio. Então, por exemplo, quando eu coloco lá na água o ácido clorídrico, HCl, ele acaba se dissolvendo e forma o H+, mais o Cl-. Quem é esse H+? Esse H+ aqui é o hidrogênio somente com um próton no seu núcleo. Nem o meu elétron tem mais, mas ele não deixou de ser hidrogênio. Eu quero deixar bem claro aqui o seguinte, que o próton, ele está lá no núcleo, ele está fortemente ligado e ele não consegue ser extraído de lá facilmente. E se eu alterar a quantidade de prótons, eu vou estar alterando a quantidade, o tipo de partícula que eu estou falando. Por exemplo, quando você vai fazer uma instalação elétrica. Numa instalação elétrica, os fios, na sua grande maioria, são utilizados o material, o cobre. Os anos passam e ele não deixa de ser cobre, por mais que ele esteja transmitindo eletricidade a vida toda. Então, a quantidade de prótons que eu tenho lá no núcleo do meu cobre vai continuar a mesma do início ao fim do processo. Mas a quantidade de elétrons que ele tem livre na sua camada, pode ser que ele perdeu um, pode ser que ele perdeu dois, daqui a pouco ele está neutro. Então, quem gera a eletricidade é o meu elétron que está na superfície do meu átomo, ok? Então, é interessante que você perceba o seguinte: os prótons estão no núcleo, estão fortemente ligados, tá? Os elétrons são as partículas negativas, tá? E essas partículas negativas estão menos intensamente ligadas ao núcleo, eu consigo arrancá-las mais facilmente. E é esse movimento organizado dos meus elétrons que vai gerar depois um conceito muito importante para a gente, que vai ser o conceito de corrente elétrica. Então, tudo o que eu tenho que pensar aqui, a partir de agora, é: perdi elétron, ganhei elétron, jamais pense, ganhei próton,
ter de próton. Então, esses são os cuidados que você tem que ter na hora de fazer as suas análises, ok? Bom, quando eu penso em condutores e isolantes, eu penso em um material condutor. É aquele que, por exemplo, eu vou colocar na tomada e vai conduzir eletricidade, vai me permitir um choque, por exemplo. O material isolante é aquele onde eu vou encostar na tomada, mas não vai conduzir eletricidade até mim, eu não vou tomar um choque. Então, por exemplo, os condutores, eles têm muitos elétrons livres, e essa quantidade de elétrons livres faz com que, com pouca energia, eu consiga colocá-los em movimento e transmitir e conduzir a eletricidade. Então, por exemplo, na sua grande maioria aqui, nós temos os metais. Então, cobre, alumínio, ouro. Os isolantes, eles têm elétrons livres, sim, mas eu preciso de muita energia para poder arrancar esses elétrons livres. Então, por exemplo, eu vou ter aqui a borracha, a madeira, o papel. Então, todos esses materiais aqui são isolantes elétricos. Entretanto, convém ressaltar, não é porque eu estou com uma borracha que de repente eu posso sair encostando em qualquer tensão elétrica, em qualquer tomada. Nós temos tomadas com tensões maiores, que daqui a pouco aquela borracha ela vai transmitir também, vai conduzir a corrente elétrica. Por quê? Eu forneci uma alta energia e essa alta energia retirou os elétrons dali. Então, condutores, eu tenho muitos elétrons livres e conduzem facilmente a eletricidade. Isolantes, eles não conduzem tão facilmente assim, exigem uma quantidade muito grande de energia para transportar essa eletricidade. Perfeito? Bom, então, concluindo, então os condutores são os meios onde as cargas se deslocam com facilidade, lembrando que essas cargas que se deslocam aqui são os elétrons, né? Aqui nós temos metais, o grafite, que é uma das formas do carbono, e os isolantes são os meios onde as cargas elétricas não se deslocam com facilidade. Eu posso chamar um isolante elétrico como sendo também um dielétrico, um outro termo técnico associado a um isolante. E aí nós temos a borracha, o plástico, o vidro e a porcelana, certo? Bom, quando eu começo a pensar em processos de eletrização, eu tenho que começar a pensar que ou o objeto vai perder elétrons, tá? Ou o objeto vai ganhar elétrons. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma molécula, um átomo de sódio, né? Esse átomo de sódio ele tem 11 prótons e 11 elétrons, tá? O número atômico está associado à quantidade de prótons. Se eu perco um elétron, significa dizer que agora eu não tenho mais 11 elétrons, eu tenho 10 elétrons. Ou seja, quando eu comparo a quantidade de prótons e de elétrons, o número de prótons ele é maior que o número de elétrons. E se o próton é a carga positiva que eu tenho no meu átomo, então quer dizer que esse cara aqui, ele agora ficou positivo, por isso o Na+. Quando eu faço o processo, um processo diferente, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um átomo de flúor, tá? 9 prótons e 9 elétrons, tá? E ele recebeu um elétron. Bom, se eu tinha 9 elétrons, recebi um elétron, passei a ter 10. Quando eu comparo esses dois valores, agora o que acontece? O número de elétrons, ele passou a ser maior do que o número de prótons. E os elétrons são a minha carga negativa. Por isso é que o meu átomo de flúor, agora, ele passou a ser um ânion. Então, se eu quero que uma partícula, um átomo, um objeto fique negativo, ele precisa receber elétrons. Se eu quero que uma partícula, um átomo, um objeto fique carregado positivamente, eu tenho que perder elétrons. Então, um objeto carregado positivamente, ele tem mais prótons do que elétrons. Em compensação, um objeto carregado negativamente, eu tenho mais elétrons do que prótons, ok? Vamos precisar ficar atento a esses detalhes. Vai ser muito importante daqui a pouco a gente analisar isso, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho dois objetos carregados negativamente, vai surgir entre eles uma força de repulsão, eles querem se afastar um do outro, né? Cargas e sinais opostos, eles se atraem, e cargas e sinais iguais, eles se repelem. Então, negativo com negativo, surge uma força entre eles no sentido de repulsão. Então, aqui eu tenho uma força e aqui eu tenho a mesma força, princípio da ação e reação, mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos contrários. Aqui eu tenho novamente força de
atração, uma negativa e a outra positiva, e aqui uma força de repulsão positiva e positiva. Convém ressaltar que, por exemplo, se eu tenho um objeto positivo e eu tenho um objeto neutro, eles também vão se atrair, e depois nós vamos entender o porquê, como que esse processo acontece. Se eu tenho um objeto carregado negativamente e um outro objeto neutro, eles também vão se atrair. E depois a gente vai entrar com mais detalhes como que acontece esse processo. Mas isso aqui é muito importante para algumas conclusões que a gente vai ter à frente, certo? Bom, o primeiro processo de eletrização é o processo de eletrização por atrito. Mas o que é eletrização? Eletrização é eu, ao final de algum processo, obter cargas elétricas diferentes do que eu tinha anteriormente no meu corpo, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um pano de lã, tá? E eu vou atritar o pano de lã com um bastãozinho de vidro. Quando eu repito esse processo algumas vezes, depois que eu separo os corpos, o que eu vou observar? Um ficou positivo e o outro ficou negativo. Bom, primeiro vamos lá. Como que eu sei quem fica positivo e quem fica negativo? Série triboelétrica. Então, por exemplo, a lã, ela está aqui, tá? E o vidro está aqui. Quem está mais para cima nessa minha série fica positivo, no caso o vidro ficou positivo, e a lã que está mais para baixo, ela ficou negativa. Isso significa dizer que para esse objeto ficar negativo e para esse objeto ficar positivo, o vidro perdeu elétrons para a lã. Então, nesse processo aqui, de atrito gerou aquecimento, gerou energia, e essa energia foi suficiente para tirar elétrons do meu bastão de vidro e levar para a lã, certo? Por isso é que, ao final do processo de eletrização, um fica positivo e o outro fica negativo. Talvez em algum momento da sua epopeia estudantil, você já fez isso. Então, por exemplo, se eu pegar um pente, pegar uma caneta e aplicar com o meu cabelo e deixar sobre a mesa algumas pontinhas de papel ali picado, você vai perceber que depois de eu fazer esse processo algumas vezes, eu consigo atrair esse papel que estava lá. Então, o papel estava neutro. Quando eu atritei aqui o pente, que é um plástico com o cabelo humano, então aqui eu tenho o cabelo humano, aqui eu tenho um plástico aqui, cadê? Plástico, tá? Aqui, eu vou entrar aqui na borracha, no poliéster aqui, né? Então quer dizer que o cabelo humano vai ficar positivo, esse cara vai ficar negativo, e aí esse monte de cargas negativas que estão acumuladas aqui atraem os meus pedaços de papel que eram neutros que estão aqui sobre a mesa, certo? Então, a conclusão que eu tenho é, quando eu faço o processo de eletrização, um fica positivo e o outro fica negativo. Agora, como que eu vou calcular essa quantidade de carga que eu vou ter após o processo de eletrização? Aí eu vou ter essa equaçãozinha aqui. E é igual a N vezes Z. Então, o Q é a quantidade de carga elétrica que eu vou ter naquele objeto. O N é o número de elétrons que o objeto ou ganhou ou perdeu, tá? E aí, o elétron ele tem carga negativa e o próton tem carga positiva. Aí vamos lembrar, se o corpo ganhou elétrons, ele vai ficar negativo, se ele era neutro, né? Se ele perdeu elétrons, ele vai ficar positivo, desde que ele fosse neutro anteriormente, tá ok? Bom, e agora a gente começa a fazer aqui a resolução de alguns exercícios. Então vamos lá. Primeiro exercício. Deseja-se eletrizar um objeto metálico inicialmente neutro pelos processos de eletrização conhecidos e obter uma carga de quantidade negativa de 3,2 microcoulombs. Então vamos lá. Então a minha carga elétrica vai ser negativa de 3,2 microcoulombs. Bom, esse micro aqui, ele é um prefixo. Se você para pensar hoje em dia, quando você vai comprar um celular, você tem um celular com tantos gigabytes de velocidade de processamento, perdão, com tantos gigahertz de velocidade de processamento, com tantos mega de armazenamento. Então, esse micro aqui é importante que você grave. Ele vale 10 na menos 6, tá? Eventualmente vai surgir o mili, que vale 10 na menos 3, o nano, que vale 10 na menos 9, e por aí vai. São prefixos que você vai precisar conhecer.
Então, aqui eu tenho menos 3,2 microcoulomb, ou seja, menos 3,2 vezes 10 na menos 6 coulomb, tá? Esse 6 ficou meio feio. Então, a gente precisa trabalhar com esse valor aqui. Para se conseguir essa eletrização, será preciso. Bom, primeiramente, se você sabe que eu só posso retirar ou adicionar elétrons, essa alternativa aqui já está errada, tá? E aí agora eu preciso ver se vão ser 20 trilhões ou 51 trilhões. Bom, na realidade, o que eu estou querendo que você encontre nesse exercício? Quantos elétrons eu retirei ou acrescentei no meu átomo? Ou seja, Q é igual a N vezes E. Então, o Q é 3,2 vezes 10 na menos 6. O N eu não sei. E o meu E é o meu 1,6 vezes 10 na menos 19. Bom, para eu poder calcular o meu N, esse cara aqui que está multiplicando, eu vou jogar para o outro lado dividindo. Então, o meu N vai ficar assim. N igual a 3,2 vezes 10 na menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19. Bom, agora vamos lá. Vou resolver por partes para não ter problema. Vou dividir aqui, vou trabalhar com a potência separado dos meus números normais. 3,2 dividido por 1,6 dá 2. Potência é o expoente de cima menos o expoente de baixo, tá? Bom, eu espero que você perceba que quando você faz esse menos do de cima com o de baixo, isso aqui vai ficar positivo. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um N igual a 2 vezes 10 na 13 elétrons. Bom, 2 vezes 10 na 13, então o que eu vou ter? 2, 13. Vou deslocar a vírgula. Uma casa para cá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então eu vou ter, aí agora eu tenho que dividir lá na casa dos meus, 1000, milhão, bilhão, trilhão. Então quer dizer que eu vou ter 20 trilhões de elétrons. Agora, eu tenho que voltar lá e pensar. Esse meu objeto, ele é negativo. Se ele é negativo, ele tem que ganhar elétrons. Então, no caso, ele tem que acrescentar ao objeto 20 trilhões de elétrons, ok? Então, aí é um exercíciozinho para a gente pensar na carga elétrica de um objeto, certo? Segunda questão. O cobalto, ele é um elemento químico muito utilizado na medicina, principalmente em radioterapia. Seu número atômico é 27, tá? Então, se o número atômico é 27, significa dizer que esse cara tem 27 prótons, certo? Cada elétron tem carga de 1,6 vezes 10 na menos 19. Suponha que o átomo está neutro. Então, quer dizer que se o próton eu tenho 27 e ele está neutro, eu também tenho que ter 27 elétrons. A carga elétrica total dos elétrons de um átomo de cobalto é. Então, ele quer saber qual que é a quantidade de carga devido a esses meus elétrons que aqui estão. Vamos lá. Q é igual a N vezes E. Então, o meu N é 27. O meu E é 1,6 vezes 10 na menos 19. Como são elétrons que eu estou analisando, ele é negativo. Ok? Aí você vai lá na sua calculadora e multiplica lá. 27 vezes 1,6. Você vai encontrar 43,2 negativo, né? Vezes 10 na menos 19. Bom, agora eu tenho que pensar que eu tenho 4,32. Então, vamos lá.
Se eu vou deslocar a vírgula daqui para lá uma casa, eu tenho que somar 1 lá no meu expoente. Tá? Então, o meu resultado final vai ser Q igual a menos 4,32 vezes 10 na menos 18. Como ele falou ali em valor absoluto, né? Eu desprezo esse sinal que está aqui na frente, porque o módulo da carga, o valor absoluto dela, é o número sem me preocupar com o sinal que está ali na frente, certo? Próximo exercício. Determine, vou colocar aqui para cima, a quantidade de elétrons que deve ser perdida por um corpo para que ele adquira uma carga positiva correspondente a. Bom, então já está me dizendo que se eu quero ter um corpo positivamente carregado, eu tenho que perder elétrons, beleza? Então, Q é igual a N vezes E. Ele quer que eu tenha uma carga de 2,56 vezes 10 na menos 10, que é igual ao N vezes o meu 1,6 vezes 10 na menos 19. Esse cara está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, o N vai ser 2,56 vezes 10 na menos 10 sobre 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, eu vou lá e vou dividir 2,56 dividido por 1,6. Isso aqui dá 1,6. Agora, vou trabalhar com as minhas potências. É o expoente de cima menos o expoente de baixo. Ou seja, 1,6 vezes 10 na 9 elétrons. Então, o corpo é positivo, ele vai precisar perder 1,6 vezes 10 na 9 elétrons. Então, aqui está a quantidade. Uma observação que eu acho que é pertinente, tá? Perceba que esse N aqui, ó, ele é um número inteiro de 1,6. Então, é um princípio aí de quantização de carga elétrica, tá? Então, o meu N, ele sempre vai precisar ser um número inteiro. Eu não posso transferir de um objeto para o outro meio elétron, 3/4 de elétron. Ou vai um elétron inteiro, ou não vai. Só para fazer um adendo aí que eu estava, um comentário adicional, certo? Então, a quarta questão, ele nos diz o seguinte, tá? Um estudante atrita um pente de plástico no seu cabelo. Então, como nós vimos anteriormente, esse pente aqui, ele vai ficar, ele vai ficar negativo, certo? Então, voltando lá para a minha questão. Então, eu tenho lá um pente que foi atritado e esse pente está carregado negativamente. Só que o que acontece? Perto desse pente, eu tenho um filetezinho de água. Esse filete de água, a princípio, ele está neutro. E o que acontece? Nós já vimos que um objeto neutro perto de um objeto negativo, ele é atraído. Tá? Então, vamos lá. E aproxima-o de um filete de água que imediatamente se encurva na direção do pente. Então, quer dizer que a água estava caindo assim. Quando eu aproximei o pente, essa água começa a fazer esse desvio aqui, se aproximando do pente por conta dessa força de atração que aqui está. Marque a alternativa que explica de forma correta o motivo pelo qual isso ocorre. O fenômeno é possível porque a água é um condutor universal? Não. Após o atrito, o pente adquire a mesma carga elétrica da água. Bom, se é mesma carga elétrica, ele não vai ser atraído, ele vai ser repelido. As cargas elétricas em excesso no pente atraem as cargas de mesmo sinal da água? Não. Tá? Cargas de mesmo sinal se repelem. Então, as cargas elétricas em excesso no pente atraem as cargas de sinal oposto na água, fazendo com que o filete sofra a deflexão. Então, essa é a minha alternativa correta. Ok? Próxima questão. Campos eletrizados ocorrem naturalmente no nosso cotidiano. Um exemplo disso é o fato de que algumas vezes levarmos pequenos choques elétricos ao encostarmos em automóveis. Tais choques são devidos ao fato de estarem os automóveis eletricamente carregados, por exemplo, através do atrito do automóvel com o ar no dia seco. Sobre a natureza dos corpos, eletrizados ou neutros, considere as afirmativas a seguir. Tá?
Então, se um corpo está eletrizado, então o número de cargas negativas e positivas não é o mesmo, correto, né? Se o corpo está eletrizado, eu tenho que ter mais prótons do que elétrons ou mais elétrons do que prótons. Se um corpo tem cargas elétricas, então está eletrizado. Opa, não. Ele só vai estar eletrizado se o número de prótons for diferente do número de elétrons, tá? Corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas. Olha o outro cuidado que eu tenho que ter aqui. Um corpo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ele tem cargas elétricas, sim. Ao serem atritados dois corpos neutros de materiais diferentes, atritar dois corpos de materiais iguais não vão gerar eletrização, tornam-se eletrizados com cargas opostas devido ao princípio de conservação das cargas elétricas. Então, o que eu tenho correto aqui? A primeira afirmação e a quarta afirmação. Tá? Dessa forma, eu tenho correto a afirmativa 1 e 4. Aqui está a alternativa correta, que é a letra B. Nesse primeiro momento, nós estudamos o processo de eletrização por atrito e alguns conceitos básicos aí nós precisamos recapitular da química. Espero que você tenha conseguido compreender todos esses conceitos, mas comece já a praticar fazer as nossas listas de exercício. Um grande abraço a todos, bons estudos e tchau, tchau.